Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Estamos estudando o livro de Números. Fizemos 2 vídeos como introdução. E o último vídeo nosso, o terceiro desse estudo do livro de Números, nós trabalhamos o capítulo 1 e 2 do livro de Números, que está abordando do capítulo 1, 2, 3 e 4 o recenseamento. Ali o recenseamento das 12 tribos. No capítulo 3, o livro muda um pouquinho. Continua no recenseamento, mas agora a questão da tribo de Levi. Aquela tribo que não vai ter terra e que vai estar a serviço de Deus. Mas antes, invoquemos a Trindade Santa, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Pegue sua Bíblia, abra no capítulo 3 do livro de Números e você vai ter a questão da tribo de Levi. E aí começa uma série de coisas. Se você olhar no capítulo 1 e 2, você tem o recenseamento dos homens acima de 20 anos, que mostram uma comunidade santa, obedecendo a um líder religioso, Moisés, enviado de Deus, tudo definido e tudo ordenado. E aí você tem agora a questão dos levitas, que vai ser igual. Mas se o recenseamento do capítulo 1 e 2 de todas as tribos visava a entrada na terra prometida, então os confrontos que poderiam haver e a organização para separar as tribos, porque você começou a separar os grupos, primeiramente de guerreiros, homens acima de 20 anos, agora na organização da tribo de Levi vai ser bem diferente. Começa assim. Primeiro, os sacerdotes. Eis a descendência de Araão e de Moisés quando Yahvé falou a Moisés no Monte Sinai. E aí tem, estes são os nomes dos filhos de Araão. Beleza, e aí vem toda uma série de nomes que para nós não tem muita importância. Aí, já no versículo 5, sim, os levitas, suas funções. Se os jovens recenseados eram para estar disponíveis para a necessidade de guerra, agora olhem as funções dos levitas. Yahvé falou a Moisés e disse: faze chegar a tribo de Levi e a põe à disposição de Araão, o sacerdote. Eles estarão a seu serviço. Encarregar-se-ão dos deveres que lhe pertencem, bem como os dos deveres de toda a comunidade, na tenda de reunião, ao ministrarem na habitação. Cuidarão dos utensílios da tenda de reunião e encarregar-se-ão daquilo que compete aos israelitas, ao ministrarem na habitação. Darás, pois, a Arão e seus filhos, os levitas, como doados, eles lhes serão doados pelos israelitas. Ou seja, aí eles não têm terra, eles não plantam e eles têm que ser sustentados para um serviço exclusivo. E esse serviço exclusivo, ele tem algo importante. Sempre estar manifestando a memória do que Deus fez com o povo. Já a começar pelas 10 pragas do Egito, toda essa caminhada que eles estão fazendo no deserto, onde Deus foi ensinando o povo, conforme a gente viu no livro do Êxodo, a pedagogia de Deus, e que volta aqui no livro de Números, até com alguns fatos diferentes e tudo mais. Ou seja, para que então que serve? É a mesma coisa que se a gente perguntar hoje, para que serve a igreja? O padre, o diácono? Nós estamos também a um serviço, nós também temos um serviço comum, mas temos uma parte do nosso serviço exclusivo, o padre. A confissão, a consagração, a unção dos enfermos, somente o padre pode fazer. O diácono pode fazer um batizado, um casamento, agora um leigo não pode. Por que isso? Porque você separa pequenos grupos e oferecem um trabalho exclusivo. E eles têm esse trabalho muito importante no meio do povo, que é manter a memória de Deus ao longo da caminhada. Então eles ficam aonde? À disposição, olha só o texto. Estarão a seu serviço, encarregar-se-ão dos deveres que lhe pertencem, bem como dos deveres de toda a comunidade. Ou seja, os sacrifícios, os holocaustos, as oblações, as oferendas e tudo mais, para manter viva a memória do povo de Deus ali. O Deus que libertou.
e que não quer que se volte à escravidão. Então, diante disso, nos versículos de 5 a 10, nós temos claramente essa função dos levitas, de manter viva essa memória de Deus através daqueles ofícios, serviços que lhes são próprios. Já no versículo 11, a eleição dos levitas, aí vem: vede que eu mesmo escolhi os levitas no meio dos israelitas, em lugar de todos os primogênitos. Ou seja, em vez de escolher os primogênitos, ele escolheu uma tribo toda para o seu serviço. Normalmente era o primogênito que tinha determinadas funções exclusivas. Aí vem, já no versículo 14, o recenseamento dos levitas, que é apenas uma leitura, e lá no versículo 40, os levitas e o resgate dos primogênitos. No versículo 45, toma os levitas em lugar de todos os primogênitos de Israel e o gado em lugar do gado deles. Os levitas serão meus para mim mesmo, Yahvé. Ou seja, até dispensa a questão do sacrifício do primogênito, de todos os primogênitos. Os levitas farão este serviço sem ter que sacrificar uma pessoa. E aí você entra no capítulo 4, o clã dos levitas. Aí dividido entre os caatitas, os gersonitas, os meratitas e novamente um recenseamento dos levitas. O que nós temos de importante? Primeiro, que Deus separa um grupo para um serviço exclusivo. Serviço que continua até hoje, através dos sacerdotes, através de todos os padres, os bispos, os diáconos, aqueles que se consagram a um serviço especial. Eles são separados dentro de um povo separado para fazer um serviço religioso. Mas eles não estão fazendo um movimento político de libertação do Egito e de entrada na Terra Prometida? Sim, mas motivação dessa é a religião. Nós já falamos que é através da presença de Deus que existe o ponto de união entre diversos grupos. Aqueles que saem do deserto, aqueles que saem do Egito, aqueles que saem das cidades-estados, fogem e se reúnem e se congregam, povos diferentes. E Deus é o ponto de união, porque eles também vieram com religiões diferentes. Nós vamos ver lá no livro de Josué que eles têm que fazer uma opção ao entrar na terra prometida. E eles fazem. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, a religião é o ponto de união de todo esse povo. Um grupo real pequeno. Aqui, um grupo muito grande, muito numeroso, do qual nós já falamos que é uma leitura teológica e que não corresponde muito aos fatos reais. Segundo alguns autores, não passaram de algumas centenas aqueles que saíram do Egito. Então, a importância dos sacerdotes levitas é enorme, justamente para dar essa unidade, para dar essa aproximação desse povo com Deus e para fazer esse povo estar reunido, unido, com um objetivo e com um grande líder, que é Deus, o seu rei. Javé é o rei. Esse povo não vai ter rei, porque Javé vai ser seu rei. Que bacana, né? Um povo separado que escolhe uma porção deles para poder dedicar-se a manter viva a memória de Deus no meio do povo. A memória do Deus que liberta. Javé, aquele que faz, aquele que está presente. No nosso próximo estudo, começaremos o capítulo 5 e o 6, que vai falar sobre algumas leis importantes para esse povo, né? Principalmente a exclusão daqueles que são impuros e o nazirato, um voto que as pessoas faziam e que não podia ser quebrado. Sigamos juntos! Paz e bem a todos e a todas!